Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, agora a gente começa mais um episódio de Chia News. Agora, Chia News. E nesse episódio de Chia News a gente começa falando mais uma novidade do mundo do Chia, né? Onde a Flexpool lança o Flex Farmer, né? Um aplicativo interessante, uma ideia interessante, onde vocês podem farmar sem necessidade de ter o Chia Blockchain aberto e sem necessidade de sincronizar o Chia, sem necessidade de sincronizar a DB, sem necessidade de ter uma máquina com muita memória, porque vocês não precisam mais sincronizar o banco de dados do blockchain, sem necessidade de ter uma máquina um pouco mais potente em relação a, né, para não ter que ter banco de dados, etc. e tal. A ideia é muito boa. Mas a gente já viu esse filme antes, a gente já viu esse filme já foi visto na HPool, né? O problema disso, pessoal, é o mesmo que sempre a gente já viu, é a segurança, tá? Infelizmente, pessoal, quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, a segurança acaba ficando em segundo lugar, tá? E aqui na notícia ele explica mais ou menos, né, o problema do processo, tá? Que o processo acaba ficando meio comprometido em relação à segurança, né? E eu vou até mostrar para vocês, eu não vou nem mostrar muito a notícia, né? A notícia, os links da notícia vão ficar na descrição do vídeo. De qualquer maneira, vocês podem depois ficar à vontade de dar uma olhada nas notícias, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês direto no site da Flexpool, tá? Ele aqui é muito boa, pessoal. A ideia é muito boa, e principalmente vindo de uma outra empresa que não seja a HPool. Só que eu esperava um pouquinho mais de cuidado da Flexpool para fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, olha só. Farming with Flex Farmer, os requerimentos é muito pouquinho, né? Vocês só precisam 128 megas de memória RAM, ou seja, qualquer Raspberry Pi muito fraquinho vai conseguir rodar isso daqui. Inicializar os plots NFT pode ser via GUI ou via CLI, né? Bound os plots NFT e se unir à Flexpool, né? Vocês podem utilizar sistemas operacionais Windows ou Linux, que é muito interessante, e utilizar o Flex Farmer, né, e fazer o download do Flex Farmer, na verdade. Depois disso, vocês precisam extrair a Secret Key. Para isso, vocês precisam usar a Mnemonic, tá? E aí é que vem o problema, galera. Ou vocês utilizam a Mnemonic no browser de vocês, ou vocês utilizam a Mnemonic, tá, de outra maneira, na máquina, usando Python e tal. E, galera, ninguém vai utilizar esse processo. Ninguém vai fazer isso daqui. Isso aqui não é um processo simples de ser feito, né? Quem tem experiência com Python, tudo bem, né? Mas quem não tem experiência com Python, não vai ser o processo que eles vão escolher. Vão acabar fazendo aqui no browser. E aí, olha a mensagem que eles dão. Importante, importante aviso de segurança. A extração da chave secreta é feita localmente no seu browser usando JavaScript. E a mnemônica nunca é enviada aos nossos servidores. Assegurar que a segurança desse processo, para assegurar a segurança desse processo, tenha certeza de que você está usando uma máquina livre de qualquer malware, de qualquer vírus, e o seu browser não tenha nenhuma extensão insegura. Se você não confiar no browser, nós, é, é, nós, assi- nós dos, falhou a palavra aqui, pessoal. Nós damos bastante força que vocês não utilizem esta máquina, não utilizem este processo de extração da chave, né? E utilizem outra máquina, né? Resumindo, o que ele está dizendo para vocês é que a responsabilidade é toda de vocês, galera. Eles não se responsabilizam por nada disso, tá? Então, é complicado, galera. É complicado porque de alguma maneira, a gente não
não é uma boa ideia fazer isso, né? Hoje em dia tem muitos malwares que ficam só de olho naquilo que a gente digita nos nossos navegadores, porque a gente digita senhas nos nossos navegadores, a gente digita muitas coisas ali nos nossos navegadores, né? Então não é uma boa ideia vocês fazerem isso através do navegador de vocês, tá? Existem maneiras de vocês melhorarem um pouquinho essa segurança, por exemplo, utilizando uma máquina virtual ou utilizando uma área restrita do Windows. São maneiras de vocês conseguirem melhorar um pouquinho a segurança, porque vocês estão utilizando uma máquina virtual, máquina virtual, um sistema virtualizado, que, em tese, é um pouco mais seguro, porque vocês não têm nada instalado ali dentro, né? É um sistema que estaria virgem, vamos colocar assim, tá? Então, é uma ideia mais interessante, tá? Assim, mas, ainda assim, pessoal, não é o processo, não é a melhor das ideias vocês fazerem isso daqui pelo navegador de vocês, tanto é que nem a HPool tem um processo desses via navegador, tá? A própria HPool tem um aplicativozinho também que é muito do suspeito ali, né? Que faz isso daí através do navegador, através do aplicativozinho deles, e também passa ali, copia, né, cola ali uma chave também que não é lá grandes coisas, é só a mnemônica de vocês criptografada também, né? Pessoal, ninguém ali, nem a HPU, nem a Flex está, de certa maneira, protegendo a chave de vocês, tá? Eles só estão dando um jeito de transmitir a chave de vocês para eles de uma maneira que não esteja transmitindo a mnemônica propriamente dita, né? As palavras propriamente ditas, para que tenha um pouquinho mais de segurança nesse processo, né? Eles estão criptografando. Na prática, eles estão criptografando as chaves de vocês para poder passar isso para os servidores deles, tá? Também para que eles tenham um pouco de segurança, né? Vocês têm que imaginar que eles podem ser hackeados e caso eles sejam hackeados, né, eles estão preocupados de eles perderem as mnemônicas de vocês, né? E aí seria um problema um pouco mais sério caso isso aconteça, tá bom? Vamos para a próxima notícia. Pessoal, essa é uma notícia interessante, tá? O Flax e a Flora são dois forks do Chia Blockchain, tá? Eles agora anunciaram suporte total, tá, aos plots NFT, tá? Veja que está dizendo que tem uma estranha restrição, não é bem uma estranha restrição, é porque realmente eles têm complicações para fazer esse processo. Então vamos lá. O Flora, tá? E o Flora, tanto o Flora quanto o Flax, tá? Eles basicamente fizeram esse anúncio praticamente juntos, tá? O Flax fez uma atualização e avisou que mais ou menos uma semana depois vocês vão começar a farmar e tal nessa nova versão. E caso vocês venham a ganhar alguma recompensa nessa nova versão, tá? Com os plots NFT, vocês vão receber ainda 0,25 Flax, né? XFX. Tá? Acontece que depois de uma semana, automaticamente vocês vão receber os outros 1,75. Tá? Então, no caso do Flax, vocês não precisam fazer mais absolutamente nada. Isso daí vai ser um processo automatizado. Tá? Já no caso do Flora, tá? Tem um aplicativozinho que a gente tem que baixar e tem que rodar um processo e tal. Não é um troço muito automático, tá? A gente vai ter que fazer. Eles fizeram anúncios, tá? Isso daqui eu tô já explicando para vocês, porque eu quero fazer o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, tá? Todas essas notícias vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Vocês podem ficar à vontade de dar uma olhadinha lá, tá? Já o Flora, vocês precisam baixar um aplicativozinho, tá? Que quando eu fui lá no site para poder ver, tá? Vou mostrar para vocês rapidinho. Pessoal, esse aqui é a aplicação, tá no GitHub do Flora Network, tá? A gente tem que instalar isso daqui, tá? E tá aqui a instalação, né? O processo de instalação, tá? É um Git, tá? Então, a princípio tem que ser instalado via Linux, tá? Eu não tenho certeza, não, desculpa pessoal, eu não sei se dá para instalar Git em Windows, tá? Eu acredito que dê sim
pelo... Eu esqueci o nome, quando você utiliza o Ubuntu, Ubuntu no Windows, eu esqueci o nome disso daqui, tá? Mas tem sim um jeito de instalar o Ubuntu aqui. Eu até tenho ele instalado, tá? Então daria em tese para a gente instalar o Ubuntu no Windows, igual eu já tenho instalado, e fazer o Git, né? Fazer a instalação disso daqui no Ubuntu, no próprio Windows, tá? Eu não instalei ainda, tá? Eu vou testar e tal, e eu trago para vocês no próximo vídeo direitinho, tá? Até porque eu andei ganhando algumas floras, né? Então seria até uma maneira interessante de ver se isso está funcionando, tá bom? Então, tem um tutorialzinho aqui, tá? Se isso aqui der certo, seria bem interessante, porque ele aqui diz que a gente recuperaria aquele 1.75 que fica faltando no caso do Flora, tá? No caso do Flax, como eu falei para vocês, não precisa fazer nada, é automatizado. Uma semana depois, a gente ganha a moeda naturalmente. No caso do Flora, não. A gente precisa fazer esse processo, isso daí não é automático, mas tudo bem, né? A gente faria o processo para poder receber isso daí, tá bom? Eu ouvi uns boatos dizendo que esse processo aqui do Flora poderia funcionar em outras moedas também que utilizam o mesmo, que tem o mesmo problema, tá? Que a gente só ganha 0,25 e depois, né, e fica faltando 1,75. Eu estou pesquisando mais sobre isso. Se isso der certo, eu vou trazer essa notícia para vocês e vou trazer esse tutorialzinho para vocês, porque isso daí interessa muito para todos nós, tá bom? Vamos para a próxima notícia. Pessoal, essa é uma noticiazinha que eu achei super interessante, tá? Não é nada demais, é uma carteira e tal, só que é uma carteira, além de ser uma carteira leve, né, uma carteira que não precisa de sincronia, etc e tal, né? É uma carteira online, né? Ele fala aqui mais, um pouquinho mais, né? Carteira leve, blá blá blá, tá? É, vocês têm mais alguns detalhezinhos que eu mais gostei, chega a ficar lá no final, né? Ele fala aqui, né, que é uma carteira muito parecida com a MetaMask, tá? Que, né, que tem a vantagem, né, de vocês não precisarem de toda aquela sincronia, vocês fazem ela toda por uma rede semelhante a uma rede paralela, etc, né? E aqui o que eu mais gostei foi aqui o que eles falaram aqui no final, tá? É, hum, deixa eu ver aqui onde que eles falaram isso. Aqui, suporte aos tokens da carteira inicial, papapá. É que a notícia é um pouco grande, pessoal, vocês me desculpem aí. Olha só, é, eles estão planejando abrir o código-fonte da carteira e torná-la amplamente disponível, dar início ao ecossistema software Chia. Pessoal, isso é muito legal, porque eu vejo isso como uma grande possibilidade de mais um crescimento forte para o ecossistema do Chia, tá? São pequenas coisinhas que vão fazer o Chia se tornar uma moeda, uma moeda mais ampla, um ecossistema mais amplo, tá? Então, uma das coisas que, na minha visão, tá, pessoal, tem um potencial enorme, seria esses eventos que vão se tornando, tá, e vão se associando à moeda, tá? Então, primeira coisa, a questão dos forks, que muita gente diz que não é grandes coisas, mas eu vejo como uma coisa interessante, porque você traz para a blockchain, você traz para o código, né? Você traz muito mais repercussão para o código-fonte do Chia, tá? Tudo bem, né? Você vai dividir aquela repercussão com N outros forks, mas tudo bem. Segunda coisa, você está trazendo outros sistemas de transferência de moedas para o sistema da blockchain do Chia, né? O que hoje já acontece com o Ethereum, por exemplo. Hoje o sistema MetaMask funciona como um sistema paralelo de transferência de Ethereum dentro, né? Não é dentro, mas é para a moeda do Ethereum, né? Então, se a gente tiver um dia, né, uma moeda, um Chia,
que tenha, que, eu não vou dizer nem que tenha necessidade, né, mas que tenha esse tipo de recursos, seria muito interessante, tá? E isso associado, né, todos esses recursos associados à moeda, tá, nos dá uma robustez muito grande para o futuro, né, quando você pode ter N outras coisas rodando em cima dessa moeda, né? Não só é, transferências de valores, etc., mas NFTs, né, contratos de DeFi, e entre outras coisas que eu já até falei aqui no canal, né, que a gente vê, eu vejo muito, eu vejo um futuro muito promissor, né, onde outros tokens e outras moedas poderiam estar rodando dentro do blockchain do próprio Chia, que tem taxas muito, mas muito, que vai ter taxas muito, muito, muito mais baixas do que o Ethereum, por exemplo, né, que hoje, mesmo depois de todas essas mudanças que houveram, ainda tem taxas de transferência muito mais altas do que o próprio Litecoin, né, que ainda tem taxas muito mais baixas. Né? Vamos para a próxima notícia. Pessoal, essa é uma notícia desagradável, complicada. Né? Eu já até anunciei, eu já até falei sobre esse site aqui, forks.green, tá? Que é um site é uma espécie de exchange de forks, onde a gente podia fazer troca de moedas e forks por Chia, etc. Né? E aparentemente esse site caiu, né? E eles estão falando que tem muito pouca comunicação, né? Para com os usuários, etc. Mas que aparentemente as informações que estão rolando aí, né, por baixo dos panos, é que o site foi hackeado, né, e que o banco de dados e transações foi criptografado e eles estão pedindo um resgate aí de 0,15 Bitcoin. Né? Então, uma situação bem triste, bem complicada. Né? 0,15 Bitcoin não é um valor assim tão alto, né, considerando o que geralmente eles cobram nesses casos, né? Mas 0,15 Bitcoins na cotação de hoje é um valor bem razoável. Né? Acho que está 44 mil dólares, 44 mil dólares vezes 0,15, a gente está falando de 6.600 dólares. É muita grana, galera. É muita grana. Tá? Então, resumindo, tá complicado. Eu estou achando que eles, né, não sei se vão aparecer com 6.600 dólares assim do nada. Tudo indica que o site não vai voltar a funcionar tão cedo. Né? Eles aqui estão dizendo que, se o entendimento estiver correto, a menos que eles sejam capazes de descriptografar o banco de dados, o serviço como ele era efetivamente desapareceu, sendo a única maneira honesta em enviar de volta para as pessoas do que elas depositaram, a menos que eles retirem outra moeda, o que, em outras palavras, será um esforço árduo para uma dúzia de blockchains tentando descobrir o que aconteceu. Triste, pessoal, bem triste, ainda mais considerando que é uma tentativa, né, galera, de fazer alguma coisa diferente, né, de inovar nessa área. Né? A gente tem que pensar que, uma vez que a gente coloca qualquer serviço na internet, esse serviço está exposto, né, de certa maneira, e a gente está correndo o risco de ser hackeado, né, está correndo o risco de estar na mão desse tipo de pessoas mal intencionadas, né, que querem tirar o nosso dinheiro. Né? Às vezes, tirar dinheiro de onde não existe, né? Num serviço que duvido que tenha rendido, que tivesse rendido 6.600 dólares, duvido muito que tivesse essa grana em caixa, né? E né, não acredito que eles pudessem fazer isso, que eles tinham condições financeiras de fazer isso, de pagar por esse resgate do banco de dados, e provavelmente eles ou vão ter que começar do zero, né? Ou vão ter que arcar com esse prejuízo de alguma maneira. Né? Então, complicado. Vamos para a próxima notícia. Pessoal, essa é uma notícia legal, tá? O Bitmart, que é uma exchange, não é uma exchange muito grande, mas é uma exchange, né, média, há 3 dias atrás começou listou, né, o Chia na exchange deles. Né? Então, desde 3 dias atrás, a gente consegue fazer transações utilizando o Chia. Né? Então, bem bacana, né? Mais uma exchange que aceita transações no valor em Chia, né?
e a gente consegue, em mais um lugar que a gente consegue fazer trocas em chia, tá? Não é uma notícia simples, é uma notícia rápida, tá? Só fazendo, né, com muita fé aí que a Binance está próxima, né? A gente já é bom saber, né, que mais exchanges, né? Eu acho que já é o terceiro Chia News aqui que eu trago. Em cada um que eu trago, eu tenho trazido mais uma exchange que tem listado o Chia, né? Isso é muito legal, né? Eu quero começar, eu quero trazendo cada vez mais, né? E, né? Tomara que a gente consiga trazer, né? Se Deus quiser, a gente vai trazer o Chia na Binance o mais rápido possível, né? Vamos para a próxima notícia. Pessoal, notícia rapidinha, tá? A Quoripool agora também aceita plots NFT, né? A Quoripool, na verdade, a Quoripool está no protocolo oficial, né? A Quoripool, ela, né, como todo mundo sabe, né, foi uma das primeiras pools que criou concorrência para a Hpool, né? E agora eles também têm, né, um servidor para a gente colar, copiar lá no nosso Chia Blockchain, para a gente testar é, os pagamentos deles, né, o servidor deles, pelo NFT, tá? Utilizando o NFT, os plots NFT, diretamente no Chia Blockchain, tá bom? É uma notícia interessante, tendo em vista que a gente está tendo tanto problema aí com pagamentos, que não estão sendo tão bons assim, utilizando os plots tradicionais, tá? Então, fica aqui mais uma opção para a gente. É muito bom a gente ter esse tipo de opção, ainda mais com pools que, né, no início tiveram seus problemas, mas depois de um tempo se estabeleceram, né, se estabilizaram, vamos colocar assim, como pools com um pouco mais de tradição, com um pouco mais de, né, não vou dizer tradição assim, mas pelo menos tiveram, né, foram lá, buscaram os problemas, resolveram os problemas no início, né, eu não sei se vocês lembram, tiveram vários problemas com vírus e tal, ainda não são perfeitos, ainda tem algumas políticas que eu não gosto, né, de simplesmente parar o minerador deles e dizer assim, simplesmente, por favor, atualize sua versão. Isso daí não é uma política que eu gosto. Eles poderiam simplesmente avisar, né, aparecer uma mensagem no minerador deles dizendo assim, por favor, atualize sua versão. Caso você não faça, a partir de tal data, o minerador vai parar de funcionar, né? Isso é o que eu gostaria de ver, e eles não fazem isso, tá? Então fica aqui minha sugestão, Quoripool, façam isso, pessoal, né? Eu ainda tenho alguns plots aí, OG, né? Na verdade, eu estou só esperando eles me fazerem o último pagamento de 0,05 para eu poder apagar. Estou quase lá, já tem acho que 0,04, né? Mas quando eles me fizerem esse último pagamento, eu vou apagar esses últimos plots, ou vou jogar no MES, eu vou ver o que eu vou fazer. Estou aqui numa dúvida cruel com esse negócio do MES também, porque está muito complicado, né? Mas a gente vai pensar direitinho nisso. Também não estou com muita pressa com relação a isso, não. Estou deixando rolar, né? Mas em suma, pessoal, mais uma opção para a gente, isso é bem bacana, tá bom? Vamos para a próxima e acredito que seja a nossa última notícia. Pessoal, essa notícia é até um pouquinho mais antiga, mas ela foi atualizada com o tempo, porque no início, tá, suspeitava-se que os nossos HDs, que esses HDs Western Digital, MyBook, né, eles estavam perdendo os dados, né, os dados estavam sendo apagados, né? E eu comecei a pesquisar mais sobre isso e tal, e a gente descobriu que o problema não é que os HDs estão perdendo os dados do nada, né? A notícia fala um pouco mais sobre isso, tá? Mas, na prática, pessoal, o que está acontecendo é que existe um código, algumas linhas de código nesse disco que fazem efetivamente o disco se resetar, tá? E um vírus descobriu isso, pessoal. E aí, quando vocês eventualmente se infectam, né, a máquina de vocês se infecta com esse vírus, tá? Essa, essa, esse vírus vai lá e executa esses comandos no firmware desse disco rígido aqui da Western Digital, tá? Então, basicamente, ele envia esses comandos para o firmware do disco, que faz
uma espécie de limpeza no disco, tá? É um negócio meio pesado, né? Ainda mais considerando um disco rígido, mas aparentemente é um comando utilizado na fábrica do disco, né? É um comando utilizado na fabricação do disco, tá? E é complicado, tá? Mas a gente tem que tomar certas precauções com isso, tá? Os antivírus já estão, né, com precauções, né, tomadas em relação a isso, etc. Mas a gente também tem que tomar nossas precauções, porque às vezes a gente utiliza mineradores, né? Tem alguns de nós, né? Ao mesmo tempo que a gente está farmando Chia, a gente está minerando outras criptomoedas com placas de vídeo e, eventualmente, a gente pode desligar antivírus, etc. E isso pode causar algum problema em relação a esse tipo de equipamento, né? Então fica aqui o nosso aviso para que vocês tenham bastante cuidado, tá? Né, reparem aqui que ele diz, né, o Western Digital determinou que o MyBook e o MyBook Live Duo estão sofrendo comprometimento por causa de um exploit, né, um vírus que remotamente executa comandos buscando vulnerabilidades, né? Em alguns casos, o atacante executa um trigger, né, executa um comando de factory reset, né, que executa o reset de fábrica, né, e que aparentemente apaga todos os dados no device, todos os dados no dispositivo. Então, olha que loucura, galera. Isso aqui, pessoal, para mim, isso daqui é coisa de doido, tá? Então, eu estou só mostrando isso para vocês, porque, na minha opinião, isso é muito sério, tá? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Se algum de vocês tiver esse disquinho aqui, tá? O WD MyBook Live ou o WD MyBook Duo Live, tá? Vocês têm que tomar um cuidado redobrado na máquina de vocês, porque se a máquina de vocês tiver algum tipo de vírus, o vírus pode se aproveitar desse tipo de coisa e, eventualmente, matar o disco de vocês, tá? Esse comandozinho aqui, né, ele pode executar esse comando aqui e fazer esse factory reset, né, esse reset de fábrica no disco de vocês e deletar todos os dados nos HDs de vocês, tá? É bem pesado, tá bom? Pessoal, basicamente era isso, tá? Eu trouxe bastante notícias para vocês. Eu tentei fazer um episódio um pouquinho mais resumido, tentei trazer as notícias, né, com menos comentários e tal. Tentei trazer o troço um pouquinho mais resumido. Vocês me desculpem aí se vocês esperavam que eu comentasse um pouquinho mais, mas para a gente não fazer episódios tão longos, tá? Eu vou tentar trazer episódios com mais frequência e episódios mais curtos, tá bom? Pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Quem gostou do episódio, deixa aquele like pra gente, tá? Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E quem não está nos grupos do Discord e do Telegram, tá? Os links estão na descrição do vídeo. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.